E se eu te dissesse que a única diferença entre você e seus sonhos não é falta de oportunidade, não é falta de dinheiro, não é falta de sorte, mas apenas uma decisão que você ainda não tomou? A história que vou contar agora vai mexer com você. É sobre alguém que tinha tudo contra si, que ninguém acreditava, que enfrentou rejeição atrás de rejeição, mas descobriu um segredo que mudou tudo. E esse segredo está ao alcance de qualquer pessoa, incluindo você. Antes de começar, me conta nos comentários, de que cidade você está me assistindo. E se você acredita que sua vida pode ser muito maior do que é hoje, se inscreve no canal porque vou te mostrar histórias que provam que o impossível é só uma questão de perspectiva. Então respira fundo, porque essa história vai alimentar uma chama dentro de você. Rafael cresceu numa pequena cidade do interior onde os sonhos pareciam luxo que poucos podiam se dar. Filho de um mecânico e uma costureira, desde pequeno ouvia que deveria pôr os pés no chão e seguir uma profissão segura. Mas aos 15 anos, quando viu pela primeira vez um documentário sobre arquitetura sustentável, algo se acendeu dentro dele como uma chama que jamais se apagaria. Quero construir casas que conversem com a natureza, dizia ele para qualquer um que quisesse ouvir. O pai balançava a cabeça, desanimado. Meu filho, isso é coisa para rico. A gente aqui precisa trabalhar de verdade. Os professores, com poucas exceções, repetiam o mesmo discurso. Rafael, você tem notas boas, por que não faz contabilidade? É mais garantido. Mas Rafael havia descoberto algo poderoso. Quando você encontra seu propósito verdadeiro, ele não pede permissão para existir. Não importa quantas vozes digam não, existe uma voz interior que sussurra sim com uma força que transcende qualquer obstáculo. Ele começou a desenhar obsessivamente, criando projetos de casas que utilizavam materiais locais, que aproveitavam a luz natural, que respeitavam o meio ambiente. Nas noites frias de inverno, enquanto a família dormia, Rafael desenhava a luz de uma vela para economizar energia. Seus cadernos se enchiam de plantas baixas, croquis, ideias revolucionárias que brotavam de sua mente jovem mas determinada. Ele não sabia ainda, mas estava alimentando a chama da coragem que o levaria muito além do que qualquer um poderia imaginar. Quando terminou o ensino médio, a pressão familiar aumentou. Arruma um emprego, rapaz. Para de sonhar e vem viver na realidade. Mas Rafael havia aprendido uma lição fundamental. A realidade não é o que outros definem para você. A realidade é aquilo que você tem a coragem de construir com suas próprias mãos. Com 17 anos, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Iria para a capital estudar arquitetura, mesmo que tivesse que trabalhar durante o dia para pagar os estudos à noite. Seus pais não entenderam. Seus amigos acharam que ele havia enlouquecido. Mas Rafael sabia de algo que eles não sabiam. Quando você alimenta sua coragem todos os dias, ela cresce e se torna invencível. Na véspera de sua partida, olhando para os desenhos espalhados pelo quarto, ele fez uma promessa para si mesmo. Não importa o que aconteça, não importa quem duvide, eu vou transformar esses sonhos em realidade. Vou provar que é possível construir o impossível quando você tem coragem suficiente para começar. A chegada à capital foi como um soco no estômago da realidade. Rafael desceu do ônibus com uma mala de papelão, R$ 50 no bolso e um endereço rabiscado num papel amassado, uma pensão barata que ele havia encontrado nos classificados. O cheiro de fumaça e o barulho ensurdecedor da cidade grande o fizeram questionar, por um momento, se não havia cometido o maior erro de sua vida. A pensão era um cubículo de 2 metros por 2, com uma janela que dava para uma parede cinza. O colchão estava manchado, o banheiro era coletivo e fedorento, e o proprietário deixou claro que o aluguel deveria ser pago religiosamente todo dia 15. Rafael se sentou na beira da cama e, pela primeira vez desde que havia tomado sua decisão, chorou. Mas aqui está a verdade sobre a coragem. Ela não é a ausência do medo. Coragem é sentir o medo, reconhecer as dificuldades, olhar para o abismo de incertezas à sua frente e, mesmo assim, dar o próximo passo. Rafael enxugou as lágrimas, abriu um de seus cadernos de desenhos e lembrou-se do porquê estava ali. Os primeiros dias foram uma sucessão de nãos. Ele bateu na porta de construções, escritórios, lojas, qualquer lugar que pudesse oferecer um emprego. Não temos vagas. Você não tem experiência. Volte quando tiver um curso técnico. Cada rejeição era como uma pedrada, mas Rafael aprendeu algo fundamental. A persistência é o combustível da coragem. Finalmente, conseguiu um emprego como ajudante em uma obra.
O salário mal cobria o aluguel e a comida, mas era um começo. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 5 da tarde carregando tijolos, misturando cimento, fazendo tudo o que mandassem. Seus colegas riam quando ele falava sobre seu sonho de ser arquiteto. Cara, você tá no lugar errado. Arquiteto não põe a mão na massa. Mas Rafael sabia algo que eles não sabiam. Não existe lugar errado quando você está seguindo seu propósito. Cada tijolo que carregava era uma lição sobre construção. Cada parede que via subir era uma aula prática sobre estruturas. Cada problema resolvido na obra era conhecimento que nenhuma faculdade poderia lhe dar. À noite, depois de um dia exaustivo, ele caminhava até a universidade pública onde havia conseguido uma vaga no curso noturno de arquitetura. As aulas começavam às 7 e terminavam às 11. Chegava em casa à meia-noite, estudava até às 2 da manhã, dormia 3 horas e recomeçava tudo no dia seguinte. Seus colegas de faculdade vinham de famílias abastadas, falavam línguas estrangeiras, haviam viajado pelo mundo. Rafael, com suas mãos calejadas e sua roupa simples, se sentia um estranho naquele mundo. Mas ele descobriu que a coragem verdadeira não precisa de aprovação externa. Ela se alimenta da certeza interna de que você está no caminho certo, mesmo quando todo mundo ao redor parece dizer o contrário. O segundo ano de faculdade trouxe desafios que testaram cada fibra da determinação de Rafael. O salário de ajudante de obra mal cobria suas necessidades básicas, e as demandas acadêmicas aumentavam exponencialmente. Enquanto seus colegas de classe passavam os finais de semana estudando em bibliotecas climatizadas ou viajando para conhecer obras arquitetônicas famosas, Rafael carregava sacos de cimento e sonhava com o dia em que poderia projetar as construções ao invés de apenas erguê-las. A solidão se tornará sua companheira mais fiel. As ligações para casa eram raras e tensas. Sua mãe sempre perguntava quando ele voltaria, e seu pai havia parado de perguntar sobre os estudos, interpretando o silêncio como fracasso. Você podia estar trabalhando aqui comigo na oficina, ganhando bem, dizia nas poucas conversas que tinham. Rafael sentia o peso da decepção familiar como uma mochila cheia de pedras que carregava todos os dias. Na faculdade, a situação não era menos desafiadora. O professor de projeto arquitetônico, um homem de 60 anos com óculos de aros grossos e um ar de superioridade intelectual, parecia ter prazer especial em humilhá-lo publicamente. Senhor Rafael, seus projetos mostram falta de refinamento cultural. A arquitetura não é apenas técnica, é arte. E a arte requer educação, viagens, vivência que claramente você não possui. Mas aqui está uma verdade poderosa sobre aqueles que seguem sem apoio. Eles desenvolvem uma força interior que os privilegiados jamais conhecerão. Cada crítica, cada humilhação, cada momento de solidão se transforma em combustível para uma determinação ainda maior. Rafael começou a passar suas madrugadas na biblioteca, devorando livros sobre arquitetura sustentável, estudando mestres como Hassan Fatih e Anna Heringer, que trabalhavam com materiais locais e construção ecológica. O ponto de virada veio durante o terceiro semestre. O professor havia proposto um desafio: projetar uma habitação social sustentável para famílias de baixa renda. Enquanto os outros alunos apresentavam projetos tecnicamente corretos mas impossíveis de executar com orçamentos limitados, Rafael apresentou algo revolucionário: uma casa modular feita com bambu local, que custava um terço do valor das propostas convencionais e podia ser montada pela própria família. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Depois de longos minutos analisando os desenhos, o professor se dirigiu a Rafael com uma expressão que ele nunca havia visto antes: respeito. De onde veio essa ideia? Rafael respirou fundo e respondeu: da necessidade, professor. Quando você cresce sabendo que cada real importa, você aprende a criar soluções que funcionam na vida real, não apenas no papel. Naquela noite, sozinho em seu pequeno quarto, Rafael soube que havia cruzado uma linha invisível. Havia provado para si mesmo e para os outros que sua origem humilde não era uma limitação, mas sim sua maior força. Ele estava aprendendo a transformar cada obstáculo em oportunidade, cada crítica em crescimento, cada momento de solidão em uma oportunidade de se conectar mais profundamente com seu propósito. O caminho ainda seria longo e cheio de desafios, mas algo havia mudado irreversivelmente dentro dele. A coragem não era mais apenas uma centelha de esperança. Havia se tornado uma chama forte e constante que iluminaria todos os passos seguintes de sua jornada extraordinária. O quarto ano de faculdade chegou acompanhado de uma crise que testaria todos os limites de Rafael.
A empresa de construção onde trabalhava faliu de uma hora para outra, deixando dezenas de funcionários sem salário e sem perspectiva. Para alguém que dependia de cada centavo para sobreviver, aquilo era mais que um revés profissional, era uma ameaça existencial à continuação de seu sonho. Durante 3 semanas, Rafael bateu em todas as portas possíveis procurando emprego. O mercado da construção civil estava em crise, e as poucas vagas disponíveis exigiam experiência ou contatos que ele não possuía. Seu dinheiro acabou, e ele começou a comer apenas uma refeição por dia. O desespero batia a porta como um credor insistente, sussurrando que talvez fosse hora de voltar para casa e aceitar que alguns sonhos são grandes demais para certas pessoas. Foi numa dessas noites de fome e incerteza que Rafael descobriu uma verdade transformadora. Quando você está no fundo do poço, só pode olhar para cima. E quando olha para cima com coragem suficiente, descobre que tem asas que nem sabia que existiam. Ele pegou seus cadernos de desenho e começou a percorrer as favelas próximas à universidade, oferecendo seus conhecimentos gratuitamente para quem precisasse de pequenos reparos ou melhorias em suas casas. Dona Teresa, uma senhora de 70 anos que criava 5 netos numa casa de 2 cômodos, foi a primeira a confiar nele. Sua casa tinha problemas sérios de infiltração que nenhum pedreiro havia conseguido resolver. Rafael passou 3 dias estudando o problema, aplicando conhecimentos de impermeabilização e drenagem que havia aprendido tanto na obra quanto na faculdade. Quando a solução funcionou perfeitamente, Dona Teresa chorou de alegria e insistiu em pagar alguma coisa. Não precisa me pagar com dinheiro, disse Rafael, mas me ajude a espalhar que eu posso ajudar outras pessoas. Em questão de semanas, o boca a boca havia criado uma demanda inesperada por seus serviços. As pessoas começaram a pagar pequenas quantias pelos projetos e consultoria, o suficiente para ele sobreviver e continuar os estudos. Mais importante que o sustento financeiro foi a descoberta de algo revolucionário. Ele não estava mais seguindo um sonho individual. Estava criando um propósito coletivo, resolvendo problemas reais de pessoas reais com soluções que ninguém mais estava oferecendo. Cada casa que melhorava, cada família que se beneficiava de suas ideias, se tornava uma prova viva de que seu caminho não era apenas válido, mas essencial. Na faculdade, seus projetos ganharam uma dimensão completamente nova. Ele não projetava mais casas imaginárias para clientes fictícios. Cada trabalho acadêmico era baseado em necessidades reais que ele havia identificado na comunidade. Seus professores começaram a usar seus projetos como exemplos de arquitetura social responsável. O mais impressionante é que Rafael descobriu que não precisava mais da aprovação de ninguém. A validação vinha do impacto real que estava gerando na vida das pessoas. Quando você encontra um propósito que vai além de você mesmo, quando sua coragem serve não apenas aos seus sonhos mas aos sonhos de outros, algo mágico acontece. Você se torna imparável. Naquela noite, depois de concluir um projeto que permitiria a uma família ampliar sua casa gastando metade do que um arquiteto convencional cobraria, Rafael olhou para o espelho e viu algo novo nos seus olhos. Não era mais o garoto assustado que havia chegado à capital anos atrás. Era um homem que havia descoberto sua força interior e aprendido que a verdadeira coragem não é seguir seu sonho apesar das dificuldades, mas transformar as dificuldades no combustível que torna seu sonho ainda maior. O último ano de faculdade trouxe uma oportunidade que mudaria completamente a trajetória de Rafael. A universidade havia lançado um concurso nacional para o desenvolvimento de um projeto de habitação popular sustentável, em parceria com o Ministério das Cidades. O vencedor receberia não apenas um prêmio em dinheiro significativo, mas também a possibilidade de implementar seu projeto em escala nacional. Quando o edital foi divulgado, Rafael sabia que aquela era sua chance de ouro. Todos os anos de luta, todas as noites mal dormidas, todas as humilhações e dificuldades haviam preparado exatamente para esse momento. Ele tinha algo que seus concorrentes não possuíam: conhecimento real sobre as necessidades e limitações das famílias de baixa renda. O projeto que Rafael desenvolveu era revolucionário em sua simplicidade. Chamado de Casa Semente, era uma habitação modular que começava com um núcleo básico de 35 metros quadrados e podia crescer organicamente conforme as necessidades e possibilidades da família. Utilizava materiais locais como bambu, adobe melhorado e telhas de fibra vegetal. O mais impressionante é que incluía sistemas de captação de água da chuva, compostagem de resíduos orgânicos e geração de energia solar básica. Mas Rafael não parou por aí. Seu projeto incluía algo que nenhum outro concorrente havia pensado:
um programa de capacitação que ensinava as próprias famílias a construir e manter suas casas. Isso reduzia drasticamente os custos e criava uma rede de conhecimento que se perpetuava na comunidade. Durante os 6 meses de desenvolvimento do projeto, Rafael trabalhou com uma intensidade que impressionava até ele mesmo. Levantava às 4 da manhã para desenhar antes de ir ao trabalho, usava o horário de almoço para fazer pesquisas na biblioteca, e passava as noites calculando custos e aperfeiçoando detalhes técnicos. Sua vida social era inexistente, mas ele havia aprendido que grandes conquistas exigem grandes sacrifícios. A apresentação final aconteceu em Brasília, num auditório lotado com os maiores nomes da arquitetura brasileira. Rafael, com seu terno emprestado e sua apresentação feita em slides simples, subia ao palco depois de arquitetos renomados que haviam apresentado projetos sofisticados com animações em 3D e maquetes impressionantes. Quando começou a falar, sua voz tremia ligeiramente. Mas quando mostrou as fotos das famílias reais que se beneficiariam de seu projeto, quando explicou como cada detalhe havia sido pensado a partir de necessidades concretas que ele havia vivenciado, quando demonstrou que sua proposta custava 60% menos que as alternativas convencionais sem perder qualidade ou durabilidade, algo mágico aconteceu na plateia. O silêncio era total. No final de sua apresentação de 20 minutos, a plateia explodiu em aplausos que duraram quase 5 minutos. Vários jurados se levantaram de suas cadeiras. O presidente da comissão julgadora, um arquiteto de renome internacional, se aproximou de Rafael e disse: "Jovem, em 40 anos de profissão, raramente vi alguém entender tão profundamente o verdadeiro papel da arquitetura na sociedade." Quando o resultado foi anunciado e Rafael foi declarado vencedor unânime, ele não conseguiu conter as lágrimas. Não eram lágrimas de alegria apenas, mas de alívio, de validação, de confirmação de que todo o sofrimento, toda a solidão, toda a luta havia valido a pena. Naquele momento, ele entendeu uma verdade fundamental: quando você segue seu caminho com coragem verdadeira, o universo conspira para que você chegue exatamente onde deveria estar. A vitória no concurso nacional transformou a vida de Rafael de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Em questão de semanas, seu nome estava na capa das principais revistas de arquitetura do país. Convites para palestras, entrevistas e consultorias chegavam diariamente. Universidades prestigiosas queriam contratá-lo como professor. Grandes construtoras ofereciam parcerias milionárias. Mas com o sucesso veio uma tentação perigosa: a possibilidade de esquecer de onde havia vindo e por que havia começado sua jornada. Rafael recebeu uma proposta irrecusável de um grande escritório de arquitetura de São Paulo. O salário era 20 vezes maior que tudo que ele havia ganhado até então. Teria um apartamento de luxo, carro importado, e trabalharia em projetos para clientes milionários. Durante uma semana inteira, Rafael ficou dividido entre duas versões de seu futuro. Uma voz interior sussurrava que ele merecia aquela vida de luxo depois de tanto sofrimento. Afinal, havia provado seu valor. Por que não aproveitava? A outra voz, mais profunda e mais silenciosa, lembrava-o de Dona Teresa, das famílias da favela, do propósito real que havia descoberto. A decisão veio numa manhã de sábado, quando ele revisitou a comunidade onde havia começado a trabalhar como consultor gratuito. Dona Teresa estava na porta de sua casa, que agora estava completamente reformada graças às orientações de Rafael. Quando ela o viu, correu para abraçá-lo. "Meu filho, você não sabe a diferença que fez na minha vida. Agora tenho uma casa de verdade." Naquele momento, Rafael entendeu que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você consegue para si mesmo, mas pelo que você consegue para os outros. Ele recusou a proposta do escritório de luxo e tomou uma decisão ainda mais ousada: criaria sua própria empresa social, dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de habitação popular sustentável. A Arquitetura da Esperança nasceu num pequeno escritório alugado, com Rafael como único funcionário. Sua proposta era simples e revolucionária: democratizar o acesso à arquitetura de qualidade, oferecendo projetos sustentáveis a preços acessíveis para famílias de baixa renda. Em 6 meses, já tinha uma equipe de 12 pessoas e projetos em 5 estados brasileiros. O modelo de negócio que Rafael desenvolveu era genial em sua simplicidade. Para cada projeto comercial que a empresa executava para clientes com maior poder aquisitivo, ela realizava um projeto social gratuito. Isso criou um ciclo virtuoso onde o sucesso financeiro alimentava diretamente o impacto social. Mas o crescimento rápido trouxe novos desafios. Rafael precisou aprender a ser não apenas arquiteto,
mas também empresário, líder, gestor financeiro. Houve momentos em que ele se sentiu completamente perdido, gerenciando equipes, lidando com contratos complexos, tomando decisões que afetavam dezenas de famílias. Foi nesse período que ele descobriu uma nova dimensão da coragem, a coragem de pedir ajuda. Rafael buscou mentoria com empresários sociais experientes, fez cursos de gestão, criou um conselho consultivo com profissionais que admirava. Ele entendeu que reconhecer suas limitações e buscar apoio não era sinal de fraqueza, mas de inteligência. 2 anos após a criação da empresa, Rafael estava na cerimônia de entrega das primeiras 50 casas do projeto Casa Semente numa cidade do interior da Bahia. Vendo as famílias recebendo as chaves de suas novas casas, crianças correndo pelos jardins suspensos que faziam parte do projeto paisagístico, idosos descansando nas varandas sombreadas, ele teve a certeza absoluta de que havia feito as escolhas certas. Naquela noite, ligou para seus pais pela primeira vez em meses. Quando contou sobre o projeto e mostrou as fotos das casas que havia projetado, ouviu algo que jamais pensou que ouviria: "Filho, estamos orgulhosos de você. Você estava certo desde o começo." 5 anos após a criação da Arquitetura da Esperança, Rafael olhava pela janela de seu escritório, agora bem maior e com uma equipe de 40 profissionais, e refletia sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. O que começara como um sonho solitário de um garoto do interior havia se transformado numa revolução silenciosa que estava mudando a vida de milhares de famílias por todo o Brasil. O projeto Casa Semente havia evoluído para um programa nacional. Mais de 5.000 famílias já moravam em casas projetadas pela empresa. Mas o impacto ia muito além dos números. O modelo havia inspirado outros arquitetos pelo país a repensarem seu papel social. Universidades haviam criado disciplinas específicas sobre arquitetura sustentável e socialmente responsável. Rafael havia se tornado referência internacional no assunto. Foi convidado para palestrar na ONU sobre habitação sustentável. Seus projetos eram estudados em universidades de Harvard e Cambridge, e ele havia recebido o Prêmio Mundial de Arquitetura Social, o mais prestigioso reconhecimento da área. Mas o que mais o orgulhava não eram os prêmios ou o reconhecimento. Era saber que havia criado um modelo replicável. A Arquitetura da Esperança havia desenvolvido uma metodologia que permitia que qualquer arquiteto, em qualquer lugar do mundo, aplicasse os princípios da habitação social sustentável adaptados às condições locais. O mais emocionante era ver como sua equipe havia crescido. Muitos dos arquitetos que trabalhavam com ele vinham de origens humildes semelhantes à sua. Rafael fazia questão de dar oportunidades para jovens talentosos que não tinham recursos, criando um programa de bolsas de estudo e estágios remunerados. Ele havia aprendido que multiplicar oportunidades era uma forma poderosa de multiplicar impacto. Um dos momentos mais marcantes desse período foi quando recebeu a visita de Ana, uma jovem arquiteta recém-formada que havia crescido numa das primeiras comunidades atendidas pelo projeto Casa Semente. "Senhor Rafael", disse ela com os olhos brilhando, "eu decidi ser arquiteta porque vi o que o senhor fez na minha comunidade. Quero fazer a diferença como o senhor fez." Naquele momento, Rafael entendeu que havia criado muito mais que uma empresa ou um projeto. Havia plantado sementes de esperança que estavam germinando em novas gerações. Cada criança que crescia numa casa digna tinha maiores chances de sonhar grande. Cada família que tinha sua autoestima restaurada através de uma moradia adequada se tornava multiplicadora de possibilidades. O sucesso, no entanto, não havia apagado as memórias da luta. Rafael fazia questão de visitar regularmente as obras, conversar com as famílias, manter os pés no chão. Ele sabia que a verdadeira força de seu trabalho vinha da conexão genuína com as pessoas que ele servia. Foi durante uma dessas visitas que aconteceu algo que o marcaria para sempre. Uma menina de 8 anos, filha de uma família que havia acabado de se mudar para uma casa do projeto, se aproximou dele com um desenho nas mãos. Era o desenho de uma casa colorida, com jardim, varal no quintal e uma família sorrindo na porta. "Tio, essa é minha casa nova que você fez pra gente", disse ela com um sorriso que iluminava todo o ambiente. "Quando eu crescer, quero fazer casas bonitas como você faz." Rafael pegou o desenho com mãos trêmulas, sentindo o peso de toda a responsabilidade e privilégio que era poder influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Naquela noite, colou o desenho na parede de seu escritório, ao lado de todos os diplomas e prêmios que havia recebido. Aquele papel amassado com lápis de cor representava melhor que qualquer reconhecimento oficial o verdadeiro sentido de sua jornada.
10 anos depois de sua formatura, Rafael se encontrava num momento de profunda reflexão. A arquitetura da esperança havia se tornado uma referência mundial, com escritórios em 12 países e mais de 100 mil famílias beneficiadas diretamente por seus projetos. Ele havia escrito 3 livros sobre arquitetura social, era professor visitante em universidades prestigiosas e conselheiro de organizações internacionais de habitação. Mas o que mais o impressionava não era o tamanho do sucesso que havia alcançado, mas a clareza com que agora entendia o verdadeiro significado da coragem. Durante uma palestra numa universidade, um jovem estudante lhe fez uma pergunta que o fez parar para pensar. Professor Rafael, qual foi o momento mais corajoso de sua jornada? A resposta não veio imediatamente. Rafael pensou em todos os momentos difíceis, a decisão de deixar a cidade natal, os anos de luta e privação, a escolha de recusar as propostas lucrativas para seguir um propósito maior. Mas então percebeu que a coragem não havia sido um momento específico. Havia sido uma escolha diária, renovada a cada manhã, durante todos esses anos. A coragem, respondeu ele finalmente, não é a ausência do medo. É a decisão de agir apesar do medo. Não é um momento heróico isolado, mas a persistência silenciosa de quem continua caminhando quando todo mundo para. É acordar todos os dias e escolher acreditar em algo maior que suas circunstâncias atuais. Rafael contou ao jovem estudante algo que nunca havia verbalizado antes. Houve centenas de momentos em que quis desistir. Noites em que chorei de cansaço, dias em que duvidei se estava no caminho certo. Mas aprendi que a coragem não é estar sempre confiante. É continuar mesmo quando você não está. Ele explicou que a verdadeira transformação acontece quando você percebe que sua luta individual pode se tornar inspiração coletiva. Quando comecei, estava apenas tentando realizar meu próprio sonho. Mas descobri que quando você segue seu propósito com autenticidade e determinação, acaba criando um caminho que outros podem seguir. A palestra terminou com Rafael compartilhando sua filosofia de vida. Todos nós temos sementes de grandeza dentro de nós. A diferença entre aqueles que realizam seu potencial e aqueles que ficam na zona de conforto é uma coisa: coragem. Coragem para começar, coragem para continuar, coragem para se reinventar quando necessário. Depois da palestra, caminhando pelo campus da universidade, Rafael se lembrou do garoto de 17 anos que havia saído de sua cidade natal com R$ 50 no bolso e uma mala de papelão. Aquele garoto não sabia que se tornaria referência mundial em sua área. Não sabia que mudaria a vida de milhares de famílias. Não sabia que se tornaria inspiração para uma nova geração de profissionais socialmente conscientes. Mas aquele garoto sabia de algo fundamental. Tinha um sonho que valia a pena ser perseguido, e tinha coragem suficiente para dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, Rafael agora entendia, havia sido o mais importante de todos. A verdade de quem segue mesmo sem apoio é simples e poderosa. Você não precisa da permissão de ninguém para perseguir seus sonhos. Você não precisa de condições perfeitas para começar. Você não precisa de garantias de sucesso para dar o primeiro passo. Você só precisa de coragem suficiente para alimentar sua chama interior todos os dias, mesmo quando o mundo inteiro parece estar apagando velas ao seu redor. A história de Rafael é a prova viva de que quando você alinha seu propósito individual com um impacto coletivo positivo, quando você transforma suas dificuldades em combustível para ajudar outros, quando você escolhe a coragem em vez do conformismo, você não apenas realiza seus sonhos, você se torna a realização dos sonhos de muitas outras pessoas. E essa, talvez, seja a maior lição de todas. A coragem verdadeira não é apenas sobre realizar seus próprios sonhos, mas sobre tornar possível que outros também realizem os deles. É sobre alimentar não apenas sua própria chama, mas acender a coragem adormecida em cada pessoa que cruza seu caminho.